sobre o que acontece no Poder Judiciário, entre togados, e tudo isso tem um vértice, uma origem nas declarações da presidente do Conselho Nacional de Justiça, que de certa forma jogou os holofotes sobre o Poder Judiciário. E há muitas pessoas discutindo hoje, clamando, uns apoiando, outros resistindo, combatendo a essa exposição desse poder tão importante e fundamental e indispensável para o exercício de uma democracia saudável. Eu não vou falar sobre isso, obviamente, não tenho sequer formação para isso, mas eu quero refletir nessa manhã sobre o exercício de um julgamento. E eu daria à minha reflexão o título de O Tribunal dos Homens e o Tribunal de Deus. Há tribunais humanos e há um tribunal de Deus. Quando lemos a Bíblia, aprendemos e a comparamos com a realidade que o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o próprio tribunal de Deus. É por isso que o rei Davi, quando monta uma engenharia de transgressão, da qual fazem parte um assassinato e um adultério, e ele percebe que o juízo é inevitável, ele faz a seguinte afirmação: caia eu nas mãos do Senhor, porque ele é rico em misericórdia. A mesma coisa acontece quando ele transgride na produção de um censo, de um recenseamento que era frontalmente oposto à vontade de Deus. É por isso que Davi prefere cair nas mãos de Deus, do tribunal de Deus, e não no tribunal dos homens. No tribunal dos homens nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão e em seguida decapitado. Um homem a respeito de quem disse Jesus de Nazaré: dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. No tribunal de Deus, um ladrão condenado e à beira da morte, antes de exalar o último suspiro, tem a chance da salvação. No tribunal dos homens, um José, mesmo inocente, vitimado por uma calúnia, vai para a prisão a caminho da morte. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, esta mulher do texto, flagrada em adultério, está para ser julgada e apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida para o incômodo da religião naqueles dias. É sobre isso que nós precisamos refletir e precisamos aprender, porque esse é um texto extremamente pedagógico. Em primeiro lugar, nós vemos a dolorosa condição desta mulher, numa cultura, num sistema religioso, numa relação de valores, onde a mulher era coisificada, onde a mulher era objeto. Para vocês terem uma ideia, somente o homem tinha direito à iniciativa do divórcio, a mulher sequer podia pleitear isso. E esta mulher é a figura, é a protagonista do texto que nós acabamos de ouvir. Ela aproveita a festa. Era a maior festa de Israel, ainda hoje é, a chamada Festa dos Tabernáculos. Era uma semana de festa, 7 dias. Começava em Sucote, na região do Vale do Jordão, e as pessoas armavam tendas para relembrar o Êxodo, e em alegres procissões subiam a Jerusalém, onde a festa continuava.
E vinham judeus de todas as partes do mundo, a diáspora convergia para Jerusalém. A cidade regurgitava de gente, o burburinho, a multidão, onde o anonimato prevalece, onde ninguém conhece ninguém, onde a liberdade, entre aspas, produzida pelo anonimato, surge. E é nesse contexto que ela dá vazão aos seus desejos, ela dá vazão aos seus apetites reprimidos, certamente a sua imaginação algemada, e também, entre aspas, sentindo-se beneficiada pelo anonimato decorrente da quantidade de gente. Ela então vive um caso, ela vive uma aventura. E é nesse contexto que ela adultera, era casada. E a palavra grega usada é moikeia, que fala de relação extraconjugal. Por isso sabemos que ela era casada. E nesse embalo festivo, ela viola votos, ela viola lei, ela viola cultura, ela viola costumes, ela é flagrada no ato, o que a faz sentir-se desprovida de qualquer tipo de defesa, de desculpa, não tem como fugir ou negar, porque foi um flagrante. Eu estava lendo uma estatística há poucos dias de que hoje nos Estados Unidos, e vocês sabem que americano é apaixonado por estatística, né? Se há eu digo a uns amigos meus americanos que é uma verdadeira idolatria estatística entre eles. Uma estatística recente mostrou que 70% dos maridos já tiveram uma aventura extraconjugal e 63% das mulheres na sociedade americana hoje. Essa mulher flagrada é trazida à praça pública. É como se a levassem para o marco zero e a expusessem. Foi humilhada, arrastada à força, tratada sem nenhuma dignidade, exposta à vergonha, à ignomínia, ao desprezo, ao opróbrio. Ela tem consciência do que fez, ela sabe que havia uma condenação multidimensional pelas várias leis às quais ela estava ou deveria estar submetida. Por exemplo, a lei de Moisés era clara em afirmar o apedrejamento. Nesses casos, embora isso soe como absurdo aos nossos dias, era absolutamente compatível com aqueles dias. Ela é condenada no tribunal dos religiosos pela hipocrisia da sinagoga. Aliás, se você ler o texto com atenção, você vai ver que quem flagra e traz são escribas e fariseus. É a turma da sinagoga. É o time da justiça própria. É aquele grupo de religioso que afirma a sua pretensa santidade na desgraça do outro, que faz da desgraça do outro a droga que injeta na veia, que quer ressaltar e justificar a podridão da interioridade não vista com o fracasso visível de alguém como esta mulher. Há um tempo atrás, um repórter me perguntou, numa entrevista que eu tenho guardada, na sua opinião, disse ele, qual o maior inimigo da fé cristã nesses 2000 anos? E eu olhei para ele e disse, o cristianismo. Ele tomou um susto, pediu um intervalo e em off começou a conversar comigo. Porque eu disse a ele, o cristianismo criou um desempenho de fé de aparência. Deixou-se a essencialidade da verdade no coração para se viver de aparência. Quem olha para mim assim, toga, alva, estola, qualquer um de nós aqui, faz um juízo. Mas será que somos isso? Certamente não.
Há um pregador americano que eu tenho uma paixão enorme pela sinceridade dele, e frequentemente quando ele vai pregar, ele ora e diz assim: Senhor Deus, se esse povo soubesse de mim metade do que tu sabes, ninguém ficaria para me ouvir. É uma crise de sinceridade. O cristianismo criou esse teatro que engloba todo mundo, e não é à toa que a igreja cristã vive hoje no planeta a época talvez de maior descrédito em toda a sua história, porque gente boa e sincera vai morrendo e não tem peça de reposição no mercado. São escribas e fariseus que, munidos com a lei de Moisés, levam essa mulher à exposição pública, e ela é condenada por eles, é condenada pela opinião pública, cuja cabeça era feita pela religião e também pela própria consciência, porque todas as informações que ela recebia e que formavam a consciência passavam por aí. Em suma, ela era a figura da miséria, da vergonha, do exemplo negativo. As sociedades, infelizmente, precisam de gente assim. É uma espécie de para-raio da podridão da sociedade. É o bode expiatório. Reverendo Caio Fábio, pregando sobre aquele endemoniado que foi liberto, ele disse que a cidade inteira, a Bíblia diz que a cidade inteira ficou brava com Jesus. Claro, aquele indivíduo era o para-raio da desgraça, era o paradigma da miséria. Para ele, tudo era jogado. Eu lembro de uma eleição que houve na Academia Brasileira de Letras, e alguém foi rejeitado, um candidato a uma cadeira, só teve um voto a favor, todos os outros contra. E procuraram então o presidente da Academia Brasileira de Letras, e ele deu uma resposta extraordinária. Ele disse: meu filho, esse votinho serve para todos nós. O que é que ele quis dizer? Como o voto era anônimo e secreto, ele disse: qualquer um de nós pode evocar ou invocar esse voto para si, dizendo: não, eu votei a favor. É o caso dessa mulher. Ela passa a ser o lixão da cidade. Ela passa a ser a usina que vai processar o lixo. Ela é aquela para quem se transfere toda a desgraça pessoal hipocritamente. E é por isso que ela estava ali, levada não por juízes, não por líderes políticos, não por uma pessoa, mas irônica e não coincidentemente pelos religiosos, que gostam de julgar e condenar. Analisemos, em segundo lugar, o perfil dos acusadores. Em primeiro lugar, eles foram grosseiros. O Deus da Bíblia não é grosseiro, é Deus de colo, de afago, de verdade em amor. Eles são grosseiros porque há um prazer quase orgástico de expor a mulher publicamente, de levá-la ao Marco Zero de Jerusalém, para que todos vejam. Em segundo lugar, eram hipócritas, mentirosos, porque nenhum deles vivia o que condenavam. E esse exercício de condenação, quando ele é feito com insistência por alguém, ele tira a máscara da pessoa. Reverendo Antônio Elias dizia assim: meu filho, quando você vê alguém julgando demais determinado assunto, corra atrás, que é a falha da vida dele. E ele, que era incapaz de julgar, um dia alguém chegou junto dele, um jovem pastor, e disse: o senhor soube que o reverendo fulano de tal caiu? E o velhinho emendou de lá e disse: deve ter sido de joelhos. Nunca, em quase 70 anos de ministério, se ouviu uma palavra
precipitada de julgamento da vida de ninguém da boca daquele homem. Eles vêm e condenam o que eles mesmos não vivem. Foram maliciosos, porque pisaram a mulher em praça pública, fizeram da lei uma isca. A lei não era, na verdade, o objeto maior da intencionalidade. O que eles queriam de fato era humilhar, pisar, e via essa humilhação e degradação atingir Jesus Cristo. Eles foram reprováveis porque eles nem amavam a lei, nem aborreciam o pecado. E foram parciais e preconceituosos, porque no adultério flagrante trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem. Onde é que estava o bonitinho? Até onde eu sei, ela não ia adulterar sozinha. A imaginação inventa umas coisas. Eu disse aqui quarta-feira, criaram esse diabo de cara de boi e chifre. Satanás vai se ajustar com muita gente, porque ele vai dizer: onde é que arrumaram os chifres? Eu nunca fui casado. De onde trouxeram essa ideia? Esses indivíduos têm o descaramento, me perdoem a expressão, de dizer ao Senhor Jesus: ela foi flagrada em adultério. E o outro? Por que não trouxeram os dois? Eu nem pergunto por que não trouxeram só ele, porque o machismo era tão grande que essa pergunta ficaria descabida. Mas, no mínimo, por uma questão de justiça, os dois precisariam estar ali, se é que essa era a via. Então, era uma pobre miserável e era um grupo inescrupuloso de pessoas, de homens religiosos que se achavam no direito de julgar. É aí que surge o advogado, Jesus de Nazaré. Como eu troco mensagens com muita gente, eu prefiro falar por mensagem do que falar conversando, porque é mais rápido e mais objetivo. E numa dessas, eu conversando com Jaime Léus, ministro de comissionados, falei sobre Jesus e disse: é o fraco, né? É o fraco. Quem tem um advogado desse tadinho, né? Aí quem chega para defender a mulher, imaginem. A Bíblia diz que nós não devemos errar, mas se pecarmos, diz a Bíblia, temos um advogado para com Deus. Sabe quem é? Jesus Cristo, o justo, que não perde uma, nunca perdeu nem perde. Logo após a guerra do Vietnã, houve uma série de ações nos Estados Unidos e protestos, e prenderam um rapaz que havia cometido um crime, e ele foi levado a júri popular. E ele tinha uma característica: ele não tinha os braços, ele tinha só aqueles pedacinhos, toquinhos. E no julgamento, lá no desenrolar, a palavra em a certa altura foi dada a ele, ele não abriu a boca, ele apenas caminhou dentro da sala do tribunal do júri e levantou aqueles 2 toquinhos de braço para cima e não disse uma palavra. Mas todos entenderam o recado de que ele havia sido mutilado na defesa do seu país, de que ele havia sido mutilado para defender a sua nação. Quando nós pecamos e a ira de Deus está para se abater sobre nós, ela não se abate, não é porque você jejua, porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque você dá o dízimo, porque você frequenta os cultos, porque você é amigo do pastor, é amigo do bispo, porque bispo e pastor vão no mesmo pacote. Não é por isso.
É porque quando a ira de Deus está para descer sobre nós, levanta-se diante do trono. E não precisa abrir a boca e mostra as mãos trapassadas e o lado aberto, o advogado de todos nós, que é Jesus de Nazaré. Ele não precisa dizer nada. A Bíblia diz que mesmo depois de ressurreto, as marcas permaneceram, são eternas. Elas são a maior declaração de amor. E quando Deus olha para aquelas mãos traspassadas, para as cicatrizes da cruz, a ira de Deus é recolhida, porque já desceu sobre ele, naquele tribunal onde todo o que crê já foi julgado. E Jesus, como advogado, nos ensina algumas coisas nesse texto. Primeiro, ele nos ensina o seguinte: só quem está livre de pecado tem o direito de julgar os erros e pecados dos outros. Eu não tenho a menor autoridade para julgar os seus pecados. Ninguém tem autoridade para julgar você, meu irmão e minha irmã. Se você crê, você já foi julgado no tribunal do Gólgota. É por isso que todos eles se calam. Eles esperavam um embate jurídico, legal. Eles achavam que tinham conseguido pegar Jesus num item da lei, e Jesus começa a tirar a máscara, a fazer o striptease deles. Jesus rasga o véu e revela o coração. A última coisa que Deus faria e não faz e nem fará, seria pegar o meu coração, o seu coração, e expor num telão na praia de Boa Viagem. Imagine! É o que eles querem. O texto não diz muito, mas diz que Jesus começou a escrever. Essa é a única oportunidade em que Jesus escreve alguma coisa. Porque o Senhor Jesus tem umas coisas extraordinárias. Ele nunca foi militar, mas tem o maior exército do mundo. Napoleão disse que ninguém conquistou, nem Júlio César, nem Alexandre, e nem ele, mais do que Jesus. Ele nunca escreveu, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, é o livro mais vendido do planeta, o mais lido, agora o menos obedecido. Ele nunca saiu das fronteiras de Israel, a não ser uma vez ou duas ali pertinho, em Gadara, em Tiro. Mas não há no planeta Terra um nome mais conhecido do que o nome dele. E ele começa a escrever. A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas a palavra do texto grego é sintomática. É a palavra katagrafém, que significa escrever uma sentença contra alguém. O que o texto insinua é que ele começa a escrever coisas com as quais os que estão ali se identificam. O indivíduo olha e diz: ih, ele sabe de tudo, eu vou embora. Aí ele escreve outra, o camarada diz: pronto, descobriram. E um a um eles começam a sair. Começam os mais velhos, diz a Bíblia, e termina com os mais novos, porque os mais velhos, por serem mais velhos, tinham uma carga de pecado maior do ponto de vista aritmético. É o que se deduz. A meninada ainda estava começando, ainda foi resistindo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí Jesus escreve, mas daqui a pouco não fica ninguém. Esse é o momento culminante da sinceridade do Evangelho. Ninguém, nenhum de nós aqui, nenhum, está vendo aqui, ó, Estola, Cruz, esses aqui, nenhum de nós ficaria ali, todo mundo ia embora. E se alguém disser que ficaria, é mentira, é hipocrisia. Ele diz: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus toca o nervo exposto, o coração contaminado. Ele vai no único lugar que os religiosos queriam que ele não fosse.
Tinha tanta coisa para falar, vai falar logo nisso. Tinha tanto lugar para tocar, tanta gaveta para abrir, vai abrir logo essa. Agora, esse texto nos mostra também o cumprimento das profecias de Isaías, capítulo 42. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ali está uma mulher humilhada, partida, ferida, envergonhada, desgraçadamente rejeitada, certamente sem coragem sequer de olhar para cima. E agora diante dela está aquele que, a respeito de quem diz a Bíblia, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a última brasinha que ainda está acesa. Jesus nunca deu e nem dá tiro de misericórdia em ninguém. Ele chega, ele expõe a gravidade do pecado, mas restaura o pecador. Ele ensina 3 coisas fundamentais: que a lei é santa, para o nosso bem, que o pecado é grave, para o nosso bem, mas que o amor de Deus e a misericórdia de Deus são infinitas, e a misericórdia de Deus é maior do que toda a pecaminosidade do mundo. Tanto que, queridos, nem os acusadores são expostos à vergonha por ele. Cada um se descobre e sai caladinho. O Senhor Jesus, que teria autoridade e vida para botar o dedo no rosto de cada um, não faz isso. Ele age com misericórdia, porque diz a Bíblia, ele veio para buscar e salvar, e não para condenar. Ah, isso é barato? Não, é caro, custou a vida dele, o Filho de Deus. O perdão não é barato, a graça não é barata, é caríssima. Nenhum de nós poderíamos sequer imaginar em pagar, mas ele pagou por nós, e por isso ele perdoa porque quer e é perdoador. Finalmente, esse texto nos ensina 4 lições preciosas. Primeiro, Jesus não diminui a gravidade do pecado, nem em mim, nem em você. Pecado é pecado, é transgressão, faz mal, adoece, é perigoso. Em segundo lugar, ele não condena, antes perdoa. Tinha condições morais para condenar, mas perdoou, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em terceiro lugar, além de perdoar, ele encoraja, ele diz: vai, volta à tua vida, volta ao teu caminho, volta ao teu lar, volta às atividades. Mas ele diz, em quarto lugar, não peques mais. Isso é, muda esse estilo de vida. Há muita gente que pensa, ele diz para ela não pecar. Isso seria uma ordem absurda que o próprio Deus não daria, porque ninguém mais do que ele sabia que ela e outros, e qualquer um de nós, não para de pecar. Nós somos uma dízima periódica de transgressão. O que ele está dizendo é: muda esse estilo de vida. Não faça disso rotina. Não faça disso modus vivendi. Para o seu próprio bem. Você não faz mal a Deus, faz mal a você. Vive outro programa de existência. E esse texto hoje de manhã nos consola, porque Deus fala a você, meu irmão e minha irmã, e não é necessário que haja adultério na vida, mas fala a você que já foi julgado injustamente por parentes, por amigos, por irmãos da própria igreja, que já foi caluniado, difamado, para você que já foi sentenciado e condenado, ou condenada e sentenciada no tribunal dos homens, para você que já foi encarcerado ou encarcerada em prisões da alma, pela opinião pública e até pela própria religião, para você que paga e vive às vezes a vergonha de algo que não fez. Aprenda nessa manhã o seguinte: o único ser do universo, o único que pode condenar você, não condena e jamais condenará. Antes estende a mão,
Como diz o meu amigo Ariovaldo Ramos, a soberania de Deus trabalha por nós e não contra nós. Esse é o equívoco. Deus não trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Nosso Deus é rico em perdoar, tem prazer na misericórdia. Há um salmo inteiro, com 26 versículos, enaltecendo a misericórdia de Deus. Nós aqui nos condenamos. Quando Judas faz o que fez, quando Pedro apronta o que aprontou, Pedro recebe de Jesus um olhar de misericórdia e graça que o desnuda. É depois daquele olhar, muita gente acha que foi o canto do galo. O canto do galo foi a referência do tempo, a hora. Mas o olhar, quando eles cruzam o olhar, e quem foi comigo a Israel na última viagem, nós oramos e choramos naquele lugar, dentro daquele buraco, que o Salmo chama de cova. Quando o Senhor é retirado pelas axilas com cordas e sai, e Pedro está ali por causa do frio, junto da fogueira, tendo negado, jurado e praguejado. E Jesus aparece. Talvez Pedro tenha dito para si mesmo: é agora eu estou frito. Mas diz o texto, e é Lucas quem diz, que Jesus olha. Lucas era detalhista, era médico. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para o Senhor, nenhuma palavra é dita. Mas não há coisa mais doída para um transgressor do que um olhar de misericórdia. É ajuntar brasa sobre a cabeça. Não é a vingança. Não é pagar o mal com o mal. Não é destruir. Não é se transformar em predador. O olhar de misericórdia, quando vem de alguém que nós ferimos, é pior do que uma pena de morte. E Pedro se vê diante disso. É por isso que, sem abrir a boca, mas com o olhar, Jesus diz tudo, e diz a Bíblia que ele desce as escadas que nós vimos e descemos, em direção ao ribeiro de Cedron, mete-se na noite, enfia-se no Monte das Oliveiras, no Vale de Josafá, desgraçado, liquidado. Não precisou de tribunal, não precisou de sentença. E alguns dias depois ele foi restaurado por Jesus à beira-mar na Galiléia. É muito comum pessoas sofrerem por juízos precipitados. É muito comum pessoas viverem agonias, porque dentro da própria comunidade evangélica foram julgados e condenados pela opinião pública da igreja. É muito comum ver gente sofrendo porque foi caluniado, julgado e condenado sem nenhum direito de defesa dentro da própria família. Tem gente que é apedrejada todos os dias, não com pedras materiais, mas com gestos, com palavras, que ferem mais do que pedras. E esses que já foram assim injustiçados e condenados, saibam nessa manhã que o Senhor Jesus é misericordioso. Tem prazer em perdoar. Mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, nenhum te condenou. Eles vieram aqui para isso, armados de argumentos, vieram aqui para exercer, entre aspas, justiça santa. Nenhum te condenou. Eu, o único que pode te condenar, que poderia, o único que tem vida,
o único que tem autoridade, o único que tem poder. Eu também não te condeno. Vá em paz. Sossegue. Você está perdoada. Agora, muda esse estilo de vida. Faça outra programação para a sua vida. E isso aplica-se não só ao pecado dessa mulher, mas há muita gente que anda por aí roubando, mentindo, desonrando, caluniando. São homicidas da alma. Jesus ensina que o amor cobre, como diz a Bíblia, uma multidão de pecados. A Veja dessa semana, a que saiu ontem, tem o artigo semanal de Lia Luft, escritora gaúcha, extraordinária, onde, em outras palavras, ela diz assim, eu mandei essa mensagem para vários, e um deles, o reverendo Técio, me respondeu, tocado. Ela diz assim, ela escreveu um artigo lindo, em homenagem a um amigo que morreu. E ela diz, a morte, em outras palavras, ela dilacera, ela provoca lágrimas, luto, mas lá para as tantas ela diz assim, mas a morte, o poder da morte é limitado. E diz, porque apesar do seu dedo cruel e ossudo, ela não consegue, a morte, descobrir a tecla com que deletar os nossos melhores afetos. Ela pode levar a pessoa, corpo, mas a tecla que deletaria os afetos, o amor, ela jamais vai descobrir. Nós vamos cantar um louvor. E eu sei que não é novidade o que eu digo para muitos aqui, nem para os que me veem pela internet, de que há muita gente aí sofrendo, sendo apedrejada, condenada à morte, não física, mas existencial, que às vezes é pior. Onde não deveria ser, dentro de casa, na igreja, onde deveria haver um baile da vida a cheiro de morte, onde deveria haver música de vida, parece que instalou-se a sinfonia de Wagner, Tristão e Isolda, com cheiro de destruição. E é por essas pessoas que nós queremos orar nessa manhã, para que elas recebam um banho de perdão, para que olhem nos olhos do inimigo e digam, suma, porque eu fui perdoada pelo derramar do sangue de Jesus. E não é um perdãozinho qualquer. Deus perde a memória quando perdoa, você entende isso? O Deus onisciente perde a memória. Ele diz, dos teus pecados já não me lembrarei. Você chega lá e diz, olha, fulano fez isso. Quando? Não me lembro. Ontem. Caio disse que se o diabo chegasse e dissesse a Deus, está vendo aquele indivíduo ali no púlpito, está ali bonitinho pregando, o senhor não sabe que ele fez isso, isso e isso. Deus ia dizer, não esqueci. E aí o diabo vira mais diabo, porque volta-se contra ele mesmo para se destruir, não consegue, porque a imortalidade nesses casos é a pior desgraça, é a estratificação da desgraça.
Ontem ele fez isso, o senhor não lembra? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há um chafariz de pecado, há um tsunami de graça. Por isso que o Evangelho é boa nova, é uma notícia boa, porque diz a quem não consegue: você está perdoado. E é por isso que cantamos e celebramos, e por isso o céu vai ser festa por toda a eternidade, porque ele será habitado pelos que têm a consciência do perdão que receberam. Nós vamos cantar um louvor, e eu gostaria de convidar aqui à frente todos aqueles que em algum momento da vida foram marcados por esse tipo de juízo, em outras direções, não necessariamente na dessa mulher, isso é um exemplo, mas que se sabem achatados, uma marca de uma injustiça, de um juízo que foi feito sobre sua vida e que marcou, e essa marca não some. Eu quero convidá-los para que nessa manhã venham aqui à frente, enquanto cantamos, para que ouçam do Senhor Jesus: eu também não te condeno, vai-te em paz e não peques mais.